Estamos no ar com mais um episódio do Doutor Podcast. E hoje eu tô aqui com uma participação especial, que é a Marina. E o nosso convidado, ele é um especialista em harmonização orofacial, referência aqui em Vitória. Doutor Vitor Fernandes. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Obrigada pela sua presença. Hoje nós vamos falar muito sobre harmonização, cuidados com a pele, rejuvenescimento, que toda mulher quer saber, não é verdade? Isso aí. Os procedimentos que agora estão bem em alta, né? Os procedimentos de harmonização já tem alguns anos que já vem ficando mais em alta, mas principalmente aqui nessa região nossa, que é litoral, né? O pessoal se importa bastante com a beleza. Então, As mulheres gostam de se cuidar, né? não só as mulheres, como os homens também têm se Também, cuidado né? muito. Pois é, Vitor, eu vi que você é especialista em lipoaspiração de papada, como Em HD, né? Alta definição. HD alta definição. Explica isso pra gente, tem uma diferença? Tem. Então, normalmente as pessoas procuram alguns cirurgiões para fazer a lipoaspiração de papada. Que seria qual região mesmo? Só o meio do pescoço, né? Seria só a região central. Uhum. E aí, o que que eu fui desenvolvendo com o tempo? Essa técnica de definição, que é onde que se lipava toda a região de contorno da mandíbula, região central e região da mandíbula mesmo, lateral da mandíbula. Qual que é o diferencial hoje da nossa lipoaspiração para as outras? É esse contorno que a gente consegue desenhar. A gente consegue desenhar realmente o fundo da linha da mandíbula, no caso. Então traz realmente essa definição. Definição, exatamente como se fosse uma cirurgia de lipo HD que o pessoal faz no abdômen, Abdômen. desenha o contorno, a gente consegue desenhar no rosto. Nossa, que bacana. E tem alguma probabilidade de voltar? Então, normalmente como a gente faz a eliminação mesmo da gordura, né? Só se a pessoa tiver um ganho de peso muito grande. O que pode acontecer depois que a gente termina a cirurgia, é a pessoa que já tem um nível de flacidez maior ficar um pouquinho de excesso de pele. Aí já são outros procedimentos que a gente vai tratar isso aí. E quando um paciente tem essa flacidez, é recomendável tratar depois, esperar para poder tratar depois ou tratar antes? A gente trata depois, sempre. A gente faz primeiro, retira o excesso de gordura, e aí retira o excesso de pele, ou a gente trabalha com laser, alguma coisa, dependendo do nível de flacidez de cada pessoa, que a gente vai escolher o procedimento, que vai Entendi, funcionar melhor. entendi. E eu vi também que você tem um procedimento recente também, né? Isso, Na clínica. que é o laser, né? A gente está com ele aí desde janeiro. É um laser que ele já está funcionando aí no mundo, ele já tem algum tempinho, que é um laser que já existe aí mais de uns 5 anos, já aparece estudos. Inicialmente ele foi criado para fazer cirurgia venosa, tá? Cirurgia de vascular. Tá. E, como sempre, para harmonização, o pessoal pega e vai desenvolvendo, né? A gente trouxe para a parte de harmonização na parte da face e também do corpo, na verdade. O pessoal tem usado muito para corporal. Ele é um laser, na verdade, de retração de pele. O que que ele vai fazer? Ele vai contrair esse excesso de pele e fazer uma leve lipólise de gordura. Então vai ter uma diminuição da camada de gordura também. Ele pode ser realizado em todo o rosto ou só nessa região da papada? Região de maçã do rosto, malar, né? Região de mandíbula, pescoço e pálpebras. Ah, as pálpebras também. É, Então ele pode. Porque, na verdade, pelo que a gente está falando da lipo, né? Que ele é um procedimento pós a lipo também, né? Mas ele vai diminuir a gordura ou ele vai estimular colágeno? Explica um ele vai pouquinho. fazer os dois ao mesmo tempo. O que acontece? Eu já finalizei a lipo. Eu vou passar esse laser para finalizar. Pode ficar alguns pedacinhos de gordura quando a gente finaliza. E aí eu passo ele ali para ele fazer essa contração e eliminar esse resto. Entendeu? Uhum. E no caso, quando a paciente, né, ou o paciente tem essa flacidez, né, ao redor dos olhos, ela pode evitar a cirurgia fazendo esse Pode. procedimento? Tem vários pacientes que querem evitar de ter que fazer o corte, né? Fazer a cirurgia mesmo. E aí elas optam por fazer essa retração de pele. Existem tecnologias hoje de retração. O ultrassom microfocado, ele é um aparelho que ele faz essa estimulação de colágeno e retração. Uhum. O Renuvium é muito usado no corpo, região de pescoço. Eu falo por experiência própria. É um aparelho que funciona bem, mas tem suas limitações. Como todos os procedimentos também tem suas limitações. Entendi. E alguma paciente alguma vez assim te questionou, quantas sessões eu preciso fazer? Uma só resolve? Sim, cada seção do aparelho de laser ele vai variar muito de cada fototipo, cada pele,
a necessidade de cada um, qual o nível de flacidez que aquela pessoa vai estar no momento ali. E aí a gente vai ver ao longo do procedimento, do tratamento, porque na verdade lá na clínica a gente não trabalha com procedimento em si, a gente trabalha com Uhum. tratamento. Uhum. Então eu vou fazer o acompanhamento desse paciente durante 6 meses. Então eu vou fazer uma sessão, vou aguardar 60 dias para reavaliar a necessidade de fazer outra sessão. Entendeu? E aí, finalizados 6 meses, eu sempre recomendo a pessoa fazer uma estimulação de colágeno de qualquer forma. Porque ela vai fazer a manutenção daí desse laser a cada 2 anos. Ah, então não vai ser rápido, né? Não, é um tratamento. Tem um prazo É isso. prolongado No bacana. caso, a pessoa não pode fazer, tipo assim, 4 meses depois não pode fazer o laser. Não Não. é indicado. É porque, assim, ele tem um protocolo que é para ser feito com 2 meses. É. Então, se a pessoa passa muito aquele tempo, você vai perdendo o protocolo que você já criou para fazer. Entendeu? Você já programa aquilo ali para finalizar em tanto tempo, até porque o paciente tem que ser liberado também. Entendeu? Uhum. Você comentou a questão do que o laser ele é feito para. Como é que é essa região aqui? É Malar, né? malar, né? E aí, no caso, coloca ele faz, ajuda essa retração. Isso, ele faz um leve lift da face. Então ele vai fazer esse lift, ele vai levantar um pouco a maçã do rosto. Então a gente consegue definição de maçã de rosto, linha de mandíbula, região de papada, igual a gente estava falando para finalizar. Pessoa que tem pouca pele, né, um pouco de excesso de pele na região de pálpebra, a gente consegue corrigir. Agora, grandes volumes a gente já não consegue. Então, assim, Uhum. a gente tem que saber quais as limitações de cada procedimento. Para grandes regiões de pele ali, que tem grandes excessos de pele, a gente já opta por outro procedimento para fazer a retirada na questão da papada, por exemplo, na região de Uhum. papada. Entendi. E o laser, ele substitui os produtos de bioestimulação de colágeno? Eu vejo, na verdade, o laser como a tecnologia do momento. Uhum. Então, assim, não é que ele substitui, ele vai auxiliar aquele protocolo de cada paciente. Por exemplo, tem pacientes que têm uma necessidade tão grande que a gente faz o protocolo no meio ali de inserir também um bioestimulador de colágeno. Ou Eleva, ou Sculptra, ou Radiese. Então a gente tem algumas opções ali de usar. Até o fio de PDO, que eu não sou muito fã, mas a gente pode usar também. Quando faz o endo no rosto, para quem tem bigode chinês, né? Que marca bastante o sorriso da gente, que é terrível. É. Dá uma aliviada? Consegue aliviar assim. Alivia o bigode chinês, mas não vai sumir. Entendeu? A gente consegue aliviar. Os resultados são um leve lift. Ele não vai fazer um lift igual quando a gente corta o rosto e faz a suspensão da pele, dos coxinhos de gordura. Então, assim, é bem diferente de um lift mesmo no rosto. Uhum. Mas dá um resultado bem bacana. Para uma pele mais jovem, dá um resultado excelente. Uma pele mais madura, aí a gente vai pensar outros tratamentos para auxiliar. Então, assim, normalmente aquela face que já é mais envelhecida, a gente lança um bioestimulador ali junto, igual eu tinha falado. Por quê? Às vezes a face da pessoa tá tão enxuta, tá tão magra, que a gente não tem nem lugar para trabalhar ali para retrair alguma coisa. Então a gente vai aumentar a camada, né, de fazer um aumento de colágeno ali para ver se faz um lift mesmo, para ajudar mesmo a suspender essa pele. Então você faria o bioestimulador antes? Isso, eu guardaria pelo menos uns 3 meses para depois fazer outra sessão. Já é diferente de quando a gente já está em tratamento fazer o Eleva, o laser, a gente trabalhar com ele ali ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a pessoa tem já o rosto um pouquinho mais cheinho, só que ela tem uma flacidez grande. Uhum. Eu vou fazer uma sessão de laser, vou tentar suspender já um pouco. Esperar aí, com 30 dias eu vou lançar o bioestimulador no rosto da pessoa, vou jogar o bioestimulador. Aí vou esperar mais os 30 dias e depois vou fazer o laser de novo, entendeu? As pacientes costumam ficar um pouco receosas, com medo de dor, que todo mundo, não só mulher, homem também, né? Homem principalmente, Eu, né? Nossa. tem muito medo de dor durante o procedimento, né? Como é? Tranquilo? Então, na nossa clínica a gente tem alguns protocolos já para isso. Porque, por exemplo, as cirurgias a gente sempre faz uma sedação medicamentosa, que é o quê? O paciente vai chegar, eu vou preparar ele, vou ter tirado as fotos, limpar o rosto da pessoa, e aí eu vou medicar. Essa medicação faz com que o paciente vai dormir. Então, assim, meus pacientes normalmente não relatam, reclamam de dor, não reclamam no pós-operatório. Então, o procedimento acaba sendo mais tranquilo para ele e até para a gente, porque a gente faz o procedimento ser mais rápido. Porque se eu tenho que ficar parando no meio da cirurgia quando ele está acordado, fica mais demorado o procedimento. E, consequentemente, ele vai sentir mais dor. Entendi. Mas até pro endolaser também você usa essa sedação? Só se a pessoa tiver alguma ansiedade bem grande. Aí a gente faz uma
uma leve medicação pra pessoa também. Uhum. Mas Mas no normal você usa o quê? só Anestesia anestesia local? local e a gente faz uma anestesia de Klein, que chama. É um protocolo também que a gente modificou ali na clínica, que tem, ó, além da anestesia normal, a gente colocou outras medicações para dar uma aliviada. Entendi. Então Entendeu? é super confortável, o paciente não tem, Isso. né? Não precisa ter esse medo. Isso. Então a gente aguarda, tá bem anestesiado pra gente começar o procedimento. Então, assim, a gente tem 2 salas de cirurgia lá em cima, nossa clínica. Então, enquanto um paciente ali tá aguardando para começar o procedimento, a gente tá atendendo o outro. E ali é conturbado. É o movimento, É o né? Do movimento, dia sempre de movimento cirurgia, ali. Tem uma estrutura procedimento. boa para fazer esse atendimento, né? É. Outra questão também, doutor, é bom você falar um pouquinho sobre quem tem um preenchimento já no bigode chinês, né? Ah, é. No caso, indo, que ele vai causar, né, É, nesse preenchimento, normalmente a nesse gente ácido? pede pro paciente que já tem um preenchimento, a gente sempre faz a anamnese, né? Mas eu já deixo bem claro que ele pode derreter esse preenchimento, entendeu? Então, por exemplo, quem tem olheira, eu já sei que pode vir a inchar um pouquinho mais. Às vezes a gente faz a retirada do produto, aguarda um tempo e aí depois faz o laser. Então vai variar muito de cada paciente. A região em si do bigode chinês a gente não usa o laser, a gente para um pouquinho antes. Uhum. Então no bigode ele não tem tanta interferência, mas na região de pálpebra, de olheira, né? Inferior, a gente costuma ter que Ou se fazer a paciente fez malar também, né? malar também, isso. Ele interfere na questão do produto que foi colocado anteriormente? Pode interferir. O que está preenchido, sim. Sim. Essa bioestimulação que ele faz, ele reduz as linhas de expressões e também as rugas mais profundas, ou as rugas mais profundas não adianta. Ele tem uma melhora. Você vê uma melhora, assim, nessas rugas. Não vai sumir 100%, porque algumas coisas a gente consegue melhorar superficialmente, Uhum. mas tem alguns procedimentos que a gente tem que fazer o uso ali. Um peeling junto, entendeu? Tem algumas peles que já estão mais maduras que realmente só com peeling para auxiliar. Um Uhum. peeling de fenol que a gente tem, uma pessoa que faz lá, uma dermato que faz, então Entendi. Bem que dizem, né, que você tem que prevenir do que remediar, né? Porque se você vai isso. deixando, acaba tendo que fazer muito mais procedimentos, né? Isso. Na verdade, quando as pessoas perguntam o que é harmonização facial, é o conjunto dos procedimentos que visa deixar o rosto mais harmônico. Então não é um procedimento, são procedimentos, são Uhum. vários procedimentos. Eu não tenho uma receitinha de bolo que vai funcionar. A mesma coisa para Camila vai funcionar, a mesma coisa para Marina. Então, assim, cada pessoa tem esse protocolo exclusivo ali. A gente monta e tem que ser seguido. Se a Uhum. pessoa opta por não seguir ele todo, aí não é aquele resultado 100%. Uhum. A gente tem uma melhora, mas não o resultado que a gente visa lá na frente. Sim, é verdade. As pessoas precisam criar essa Isso. consciência, né? Porque Por isso, assim, Camila, eu sempre falo, a avaliação é muito importante mesmo, porque cada paciente tem a sua peculiaridade, né? Então, a gente vai ali, o doutor, ele vai montar o protocolo e vai passar para o paciente. Aonde o protocolo que ele monta é um protocolo ali específico para aquele paciente, que vai dar o Uhum. resultado que ele espera, que é a Uhum. expectativa e a realidade, a gente deixa bem claro, né? E isso é muito importante. Então, a avaliação, gente, a consulta com o doutor é muito importante para isso. Henrique, você falando aí, por exemplo, eu tenho 6 meses que eu fiz a lipo. Uhum. O meu acho que eu tenho 6, a Camila tem uns 4. O meu não poderia fazer só o laser, teria que fazer de novo. Não, você provavelmente não vai tirar toda a gordura. Quando a gente faz o batismo, a gente, por mais que a minha lipo seja uma lipo de alta definição, às vezes na hora que a gente abre mesmo a pele, né, que a gente retira um excesso de pele ali, a gente consegue visualizar que fica alguns pedacinhos de gordura. Mas assim, o seu caso ficou um pouquinho a mais. Não foi totalmente desenhado, entendeu? E o endolaser só não adianta. Não, porque a gente vai estar firmando uma gordura ali, a gente vai. Ele não consegue atravessar essa camada tão grossa. Ele vai Entendi. passar ali, mas é como se eu estivesse pegando um palito de fósforo e atravessando uma camada de gordura muito espessa, Uhum. entendeu? Porque o laser em si ele é uma fibra rígida. Só que pensa uma fibra do tamanho mais ou menos de um fio, um pouquinho mais grosso que um fio de cabelo. Uhum. Passando ali, não vai fazer tanta diferença numa camada mais espessa de gordura. Sim, verdade. Ele faz a contração, depois que você tira toda a gordura, você já entra direto com ele. Isso. E aí ele vai fazendo pequenos micro queimaduras lá dentro. Ele vai fazendo pequenas retrações de pele. Então ele tem micro disparos. Ele funciona. Ele não vai funcionar parecido com o ultrassom.
Não tem nenhuma tecnologia parecida com ele. Uhum. Ele vai fazendo micro disparos e ele vai contraindo essa pele. Quando a pessoa vai queimando, a pele da pessoa não enruga. Exatamente. É esse o princípio. Eu brinco muito, é uma queimadura controlada. Uhum. A gente vai tendo uma queimadura Que aí controlada. vai tendo. Ele fica mais. E logo após fazer, precisa fazer drenagem igual. Isso, já. O diferencial dos nossos atendimentos, que os nossos pacientes relatam que não sentem tanta dor, é justamente isso. O que a gente desenvolveu lá? Protocolo de atendimento. Finalizou uma lipoaspiração ou finalizou um protocolo do laser, vai ser feito o uso do tape cirúrgico. O tape cirúrgico é uma bandagem de kinésio, tá? Kinésio tape, que é colocado no paciente para controlar esse inchaço, esse roxo que vai ter, né? Esses hematomas que vão ter daí pra frente. Porque Uhum. acabou a cirurgia, vai ficar roxo, vai ter edema. E aí, com o tape, ele consegue controlar isso. Então, assim, na maioria não. 90% das nossas cirurgias é feito, tá? Uma ou outra que a gente não consegue fazer porque o paciente não concorda, mas a gente tem estabelecido porque só faz cirurgia com o tape. Uhum. Entendeu? Entendi. Porque o resultado final é bem Isso. melhor, né? Isso. Para o paciente. É porque o paciente também busca isso, né? Ter É. um conforto, né? Uma tranquilidade no pós, que eu acho que a maior preocupação é o pós depois, né? Muitos pacientes, na verdade, chegam lá com medo, né? Porque às Uhum. vezes veem um vídeo, ou teve uma experiência de um amigo que fez e não teve uma experiência legal. E quando a gente costuma muito marcar os nossos pacientes com um retorno de algum. Então, assim, enquanto um tá conversando ali, o outro vai explicando para ele que fez o procedimento, não sentiu nenhuma dor. E é muito legal essa troca que um paciente tem Uhum. com o outro, porque aí vai passando esse medo que eles têm, entendeu? Verdade. Esse feedback, ele é muito importante, né? Com certeza. E sem contar, assim, porque às vezes até acalma aquele paciente que está ali fazer um procedimento, ele fica um pouco apreensivo, né? Então, assim, o outro paciente acaba acalmando esse paciente, né? Então, é muito bacana. Eu vou fazer uma consulta, aproveitar, vou fazer uma consulta online aqui. No meu caso, por exemplo, ó, eu tenho 37 anos, já tô com um bigode chinês. Eu sinto que minha face tá caindo, né? Indo pra academia, a gordura da barriga não sai, não, mas do rosto tá indo embora. Qual seria o procedimento indicado para rejuvenescimento da minha face, por exemplo? O que acontece? O protocolo sempre que a gente inicia é o cirúrgico, tá? A gente sempre vai iniciar por cirurgias. Eu não me recordo, mas eu acredito que você não tenha feito bichectomia ainda, né? Não, não Não. fiz. Eu faria, por exemplo, eu terminaria a lipo, né? Eu redesenharia o rosto dele de novo. Faria bichectomia no mesmo dia. E aí depois eu entraria com laser pra fazer esse ajuste no rosto. Pra levantar mesmo, fazer esse lift. Pra estimular esse colágeno. Porque o seu rosto, ele ainda não tem essa queda, essa flacidez a ponto daquela face derretida mesmo. Mas com o tempo ele vai aparecendo. Você não teve um processo de emagrecimento tão grande. No meu caso, por exemplo, eu tive um processo de emagrecimento de 35 quilos. Então, eu tive uma face realmente derretida. Quanto mais você emagrece, mais aquele aparecimento da face derretendo, Uhum. Caindo tudo. despencando, realmente. Aí depois de um procedimento desse, que entraria com os procedimentos Botox, preenchimento. injetáveis, né? Sim, sempre você vai optar pela cirurgia, porque como você toma algumas medicações, acaba interferindo no tempo de duração do Botox, por exemplo, do preenchimento, acaba interferindo nisso aí. Entendi. E essa questão aí da medicação, é até bom você falar um pouquinho aí pro pessoal, quem faz, né, o botox preenchimento, acaba que o quê? Tem pessoas que a duração é menor do que outras, né? E às vezes isso interfere muito. Às vezes a pessoa que toma uma medicação diária, toma um remédio ali sempre, né? E acaba interferindo bastante. Muita gente não sabe disso. Verdade. Sim, o Botox, por exemplo, tem tido alguns estudos que saíram que depois da Covid ele tem tido uma duração menor, tá? Então, assim, ainda é uma coisa muito nova, mas tem Uhum. tido algumas interferências, assim, da durabilidade da toxina. Não é a toxina que está durando menos, é os efeitos do Covid que Uhum. interferiu na duração dele. Interferiu no metabolismo da Isso, pessoa, né? metabolismo, pessoal. A gente não sabe quais efeitos que ainda vão acontecer com A o gente tá Sim. aguardando se tem um botox aí que vai vir, que vai durar um ano, tá todo mundo na É mesmo? expectativa. ele saiu, na verdade, ano passado em Paris, no Incas, em Paris. E esse ano foi falado de novo. Eu tive agora no congresso lá em Paris. Era um dos assuntos. Ele é um Botox da Galder também. Que já Uhum. existe a toxina da Dysport, né? Uhum. A gente já trabalha com ele lá na nossa clínica, mas ainda não foi lançado aqui, não foi liberado ainda. Porque tem que ser aprovado pela Aprovado Anvisa, isso. né? Pra cá. Entendi.
Vocês estavam comentando aí sobre esse derretimento da face, né? Uma coisa assim que as mulheres se incomodam muito, Vitor, é aquele bulldog, né? Sim. E o laser, ele resolve esse bulldog? Porque o bulldog é pouquinha gordura? Normalmente, quando eu já vou fazer uma lipoaspiração, eu já faço tudo junto. Ah, dá pra você Isso, fazer dá com pra gente bulldog? limpar o budok, isso. Porque a gente consegue definir melhor o contorno. Então, eu limpo essa região toda Uhum. e aí depois, se precisar, a gente passa o laser pra finalizar. Ah, entendi. Mas caso a paciente não tenha uma indicação de lipo de papada, só tem esse bulldogzinho. Dependendo da quantidade, a gente faz o laser. Aí o Isso, laser, se for uma isso. quantidade menor, Menor, né? sim. Se for uma queda grande, porque já existe paciente que não tem papada, E mas tem, tem né? Aquela pele, né? derretida, Flácida, isso. derretida, né? A gente só limpa aquela região. Ah, tá. Aí você A faz microlipo, só uma microlipo. E a sua lipo, você faz uma abertura muito grande, pequena, como ela é? Não, é um pontinho, é bem pequenininho. Normalmente é um ponto que a pessoa tem só. Então a gente faz um cortezinho mais ou menos de 1 centímetro, tá? Nem é isso tudo. Ah, então é É bem pequeno, né? Na pequeno hora que você isso. falou, eu achei que fosse uma coisa grande. Não, não. Quando a gente faz, quando a pessoa tem o excesso de pele que fica depois, que a gente faz a platismoplastia, que aí é mais ou Hum, menos o corte um pouquinho maior. Deve ser um pouquinho do tamanho do queixo, entendi. Eu ia te baixo. perguntar sobre essa técnica nova, né? Porque ela faz o quê? Ela faz Um lift do pescoço. um lift do pescoço, mas Isso. influencia músculo. Influencia, porque a gente fecha, né, o músculo do platisma, porque ele é um músculo que ele acaba ficando, as bandas eles ficam um pouco expostas com o passar do tempo, o envelhecimento da pessoa, e a gente faz uma sutura dele. Então a gente fecha essas bandas e a gente termina, finaliza aqui em cima, cortando o excesso de pele. Ah, fantástico, hein? Então, Então fica aqui tudo firminho, né? isso, eu Eu brinco às vezes com preciso, as preciso pacientes. desse daí. Eu brinco com as pacientes que o pescoço fica, não consegue nem abaixar, tão levantado, fica tão reto que fica. Caramba! Muito bonito mesmo o resultado. Acho que é essa que nós precisamos, né? Mas depois que a paciente faz esse procedimento, né, que ele já é um cirúrgico, né? Depois ela precisa de um endolaser, ela vai precisar de algum outro procedimento, ou você acha que não? Normalmente, com 30 dias, a gente vê se precisa fazer algum ajuste, né, da Uhum, cirurgia. Porque a gente consegue avaliar depois que finaliza as drenagens, que todo o protocolo foi seguido certinho, que o paciente fez o pós-operatório ok, tá uhum, tudo bem, aí a gente avalia se precisa mexer ou não. uhum, Se precisar fazer algum ajuste, com 6 meses a gente faz. A gente não pode fazer imediato, porque a pessoa está recuperando ainda na cirurgia. Mas uhum. o laser, ele é bem tranquilo. Se for um pequeno ajustezinho, a gente passa o laser ali e tá tudo certo. Nossa, muito bacana. Muitas mulheres têm um grande incômodo, às vezes nem por flacidez mesmo, mas sabe, sobrancelha caída, aquele aspecto cansada, né? Não tem aquele aspecto assim de jovial, né? Sim. Qual o tratamento indicado? O laser resolve ou é só A gente botox? consegue fazer um lift também dessa pálpebra aí com laser, mas tem alguns casos que o Botox pra uma pessoa mais jovem ainda consegue levantar, mas depende do excesso de pálpebra também que a pessoa vai ter, Uhum, entendeu? Então aí tem alguns casos que a pessoa tem que fazer uma associação da cirurgia, entendeu? entendi. E aí a gente tem algumas opções. Tem lift com fios também. A gente consegue levantar a sobrancelha com fios, não são fios definitivos, tá? Uhum. Tem um resultado bem bacana. E acaba estimulando o colágeno também, né, naquele local? Esse Não, não, esse não. esse não. Os fios definitivos são fios de nylon normalmente, são nylon cirúrgico. Ah, tá. Não são os fios de PDO, não. Ah, entendi. Então faz mesmo com o definitivo. Isso. Mais indicado é o definitivo. Ah, é o mais indicado é o definitivo? Sim. Normalmente é associado no dia que a pessoa está fazendo a cirurgia de pálpebra, aí já tem alguém que vai fazer o fio junto. Uhum, entendi. E para o laser, existe uma indicação mínima de idade para começar a fazer? Com, com o processo de envelhecimento, ele começa mais ou menos a partir dos 25 anos, vai tendo a diminuição da produção de colágeno. Então, daí pra frente, se a pessoa tiver indicação, já pode começar. A pessoa, às vezes, ela, hoje eu vejo que tem muito jovem fazendo bariátrico, por exemplo, às vezes a pessoa já tem a flacidez, entendeu? Uhum, Então já é uma indicação. A gente tem alguns pacientes pós-bariátrico que eles são novos, né, e tem uhum. indicação. Não, e nem só pacientes pós-bariátricos. Eu vejo menina, às vezes, nova, de Com a 22 pele, sim. anos, né? Já com a pele, uma textura mais flácida. Então, ela Sim. já pode Já pode iniciar. fazer. E, Vitor, por que que acontece essa flacidez tão recente? Isso tem vários fatores. Tem pessoas que realmente têm algumas deficiências de vitamina, tem pessoas, igual eu expliquei, teve esse processo de efeito sanfona, né? Uhum, Engorda, emagrece, que aí
ele pode gerar essa flacidez. Então, assim, são N fatores que podem. A pele mesmo, o fototipo da pessoa acaba influenciando também. Uhum. A pele mais morena, ela tem menos chance de ter um envelhecimento mais rápido. A gente já percebeu isso, Já né? percebi Como isso. as morenas parecem que ficam jovens Sim. mais tempo, né? A pele da pessoa que a questão do envelhecimento é bem menor mesmo. Uhum. Parece que tem mais melanina também, né? É. Aí automaticamente influencia no envelhecimento. Não sei, o Vitor que domina esse assunto para Isso. falar. Não, mas realmente, Tem alguma relação, né? tem sim. Então, assim, eu vejo muito. A pele morena, ela tem as vantagens que são muito maiores, realmente. Com esse envelhecimento, você não fala. Tem pacientes com 65 anos que você não fala, que ela tem 40. E aí o procedimento para ela vai ser menos, né? Acaba automaticamente sendo menos, né? A manutenção é menor. A manutenção dela é menor. São umas dúvidas bem frequentes das suas pacientes lá no consultório, Vitor. Lembra, Marina? Normalmente as dúvidas são para elas, porque quando eles chegam para mim, eles não perguntam nada. Não pergunta? Muito difícil. Tempo de duração do procedimento. Geralmente pergunta a expectativa, vamos supor, o endo, né? Se é um procedimento que vai realmente sanar aquela flacidez. A gente tem, assim, uma dificuldade, porque a gente gosta, eu principalmente gosto de explicar bem, né, os pacientes o seguinte, que depende muito da avaliação para ter um resultado. Só que, às vezes, o cliente chega lá, quer fazer um procedimento e quer resolver tudo. Aí Uhum. são Quer mais sair a cerejinha do bolo. Então, assim, é complicado. Mas geralmente eles têm muita dúvida em questão de. Até que duração do procedimento, até que não, mas em questão de resultado. Eles gostam de ver muito resultado de antes e depois, entendeu? Para tentar, às vezes, associar uma comparação, se vai encaixar ali o biotipo deles. Aí tem vezes que às vezes a pessoa, eu quero esse resultado. Mas às vezes não é compatível. É, Aí a gente, mas sempre passa certinho, explica, né? Que cada pessoa tem seu biotipo e o resultado ele é individual, É. né? Porque nem sempre eu consigo suprir aquilo ali que é a expectativa da pessoa. uhum. Porque, por exemplo, até que na lipoaspiração de papada a gente tem conseguido uns resultados bem bacanas com uma pessoa que é mais cheinha. Mas o laser ele depende muito da questão, igual a gente estava falando, da idade, do nível de flacidez. Ele tem os suas restrições, né? Uhum. E aí, assim, é onde que às vezes pega um pouco o paciente, aquela expectativa. E como é um procedimento que é um tratamento, eles não querem aguardar, eles querem aquele resultado imediato. E o laser ele funciona até 9 meses depois. Na hora que eu finalizei, ele vai funcionar ao longo de 9 meses. Entendeu? Estimulando colágeno. Então, assim, hoje tá de um jeito, daqui a 9 meses vai estar finalizando o Uhum. resultado que ele vai ficar. E aí, ao longo de 2 anos, ele ainda vai fazer aquele resultado, vai permanecer aquele resultado. A pessoa vai fazer daqui a 2 anos de novo. E o paciente tem que ter paciência, né? Para poder É. realmente colher o resultado, né? Esse mundo Mas o que tá paciente não ansioso é não tem paciente. paciência. Normal, né? É Normal. normal do paciente não ser paciente. É, verdade. Porque a paciente realmente, ela chega com uma necessidade, com uma dor, né? Ah, não, tô muito incomodada, né? Minha pele derreteu. Todo mundo fala isso agora, né? A minha pele derreteu, né? Envelhecido do E, dia pra noite. envelhecido do dia pra noite. Aí você vai ver maus hábitos, né? Na verdade, eu brinco muito que o procedimento estético está muito associado a outras coisas. A gente, Uhum, às vezes, é muito procurado. Aquele paciente está com outra dor que não é o procedimento estético que vai resolver. uhum, E aí cria aquela expectativa, cria vários outros gatilhos, às vezes que a pessoa está tão desesperada para resolver e despeja no procedimento aguardando aquele resultado. Entendeu? verdade. Nem sempre você consegue suprir isso aí. E depois que a gente passou esse período também, né, Vitor, de pandemia e tudo, muitas pessoas, né, acabaram ficando muito em casa. Teve muita gente, assim, que ficou muito fragilizado, né, depressão. Sim. Aí hoje busca, né, algum tratamento estético para ver se aumenta a autoestima, né, a autoconfiança. Você já se deparou com pacientes questionando isso com você e buscando? Todos os Todo dias. dia, É o que mais todos tem, os né? dias. É mesmo. Eu brinco que a gente acaba tendo que ser um pouco psicólogo. A gente fala muito, assim, lá na clínica, assim, que a gente dá muito suporte. Mesmo a gente está de frente ali com o paciente, que a gente acompanha o pós dele ali constantemente, porque a gente tem uns protocolos, a gente gosta de acompanhar de perto mesmo. Uhum, Então, a gente vê que hoje as pessoas estão muito, assim,
Isso. Então, assim, requer uma atenção especial. Então, tem que dar um carinho, tem que dar um suporte maior, entendeu? Eu não posso reclamar. As meninas que ficam cuidando do pós, dos atendimentos, elas respondem. O paciente é 11 horas da noite, é 1 hora da manhã, é 2 horas da manhã. Tem paciente que manda mensagem e elas respondem. É mesmo. Cliente pós. Pós-procedimento. Nem pós-procedimento. Às vezes eles não estão fazendo nada e quer bater papo. Elas batem papo. A gente dá um suporte bacana aí. É primordial, né? Uhum. Eu acho assim que hoje, lá na clínica, o Camila, a gente não procura, a gente não visa. Lógico, não falar assim, Maria, não visa o ganho, todos nós visamos. Igual eu tava até brincando lá hoje, falei, gente, o pessoal fala, tem gente que fala, eu amo meu trabalho. Gente, se tivesse com a conta cheia, gorda, não ia trabalhar, não, gente. Verdade. A gente faz com todo zelo, todo carinho. Eu mexo com o público há muitos anos mesmo. Então, assim, eu gosto bastante, mas se eu tivesse com a conta gorda, eu estaria passeando. Mas o que acontece? A gente faz os protocolos muito bacana. Para quê? Para suprir a necessidade do paciente. Não só de dar atenção, entendeu? Dar aquele suporte, mas assim, que vai amenizar os certos incômodos durante aquele processo de recuperação. Por exemplo, a gente tem, igual quando a gente, né, montou um protocolo Da lipo de papada. de lipo de papada. Então, hoje a gente dá todo o suporte o paciente. Então, a gente dá tudo ali, entendeu? Coisa que é muito tempo Mastigado. mastigadinho. É porque, assim, a gente visa muito isso. A gente teve vivido a experiência. Então, assim, a Marina viveu a experiência da lipo de papada na época que não tinha nada desses protocolos ainda. Não, Então, a gente, gente eu trabalhou. passei um perrengue, vocês não têm ideia. Eu falei, Deus me livre passar isso para os pacientes. Marina foi uma das primeiras pessoas a fazer o uso do tape, É entendeu? mesmo? Então, assim, o tape ele já é uma coisa antiga. Uhum. Mas a nossa clínica a gente trouxe em 2021. Entendeu? Eu já realizava papada antes. Uhum. Já tinha quase um ano antes eu já realizava. Então eu peguei pra fazer papada na época da pandemia. As pessoas também começaram a procurar. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com isso. Mas a Marina passou alguns perrengues Não, aí. passei todos. Todos vocês imaginarem, eu É, passei. Teve paciente mesmo, né, que, por exemplo, antes da gente começar a trabalhar com o tape, mesmo que a gente já tinha uma profissional lá fazendo o pós, mas não tinha não abrangia mais, né, o SLEC. Então, o que acontece? Teve um paciente mesmo, eu lembro, gente, ele fez a bichectomia, a lipo de papada. E a bicheca, ela tende a inchar muito mais. Então, aí, o paciente fala assim, nossa, Maria, esse arrependimento matasse. E ele já, tipo assim, ele estilo você. Não sei como é que foi seu inchaço quando você fez, Leon. Mas ele ficou muito inchado. Então, assim, mas das drenagens, o pós-operatório, né? Aliviava muito. Só que hoje, com o uso do tape, gente, tipo praticamente assim, não incha. não incha. É Então, mesmo? assim, não Não incha. Porque Então, o eu tape falo. faz uma drenagem legal, né? Ele continua drenando sem a pessoa estar mexendo. Entendeu? Então, assim, tem a forma de colocar o tape que ele já vai para os linfonodos. Então, ele já vai drenando automático. Essa é outra questão. O pessoal acha, vou ali na farmácia Vou comprar comprar um o tape e tape. vou colocar. Gente, não é a A Marina mesma fez coisa. isso. Não é a mesma coisa, tá? Não Sem é. a profissional. Sem profissional. Não, porque assim, eu sou muito curiosa. Aí eu pesquisei, vi aquilo, falei, vou fazer isso. Nossa, eu enchei muito, Camila. Meu rosto ficou quadrado. Eu enchei muito. Então não tinha base. Eu falei, gente. E na época, logo quando eu fiz, a gente não tinha um profissional de Não. fazer o pós-operatório. Então, assim, eu falei, eu fiz, e agora? O que que eu faço? Aí tinha que comprar faixa, tinha que fazer isso, fazer aquilo. E eu fiquei perdida. Então, por isso que a gente tem esse protocolo. Hoje a A gente gente tem já um. tem tudo lá, né? A A pessoa já gente sai com a faixa, já sai com o pós todo. Por exemplo, a Marina teve a experiência dela e eu tive a minha de fazer uma cirurgia também, fazer a papada também. E aí, assim, foi orientado para tomar medicação, aqueles chás que não é uma coisa que você vê as pessoas tem o orientando, hábito, né? Uhum. entendeu? E a gente teve a experiência e a gente quis passar pra pessoa. Então, assim, quando a gente fala que realmente não fica tão inchado, é porque realmente não fica. Uhum. Porque, assim, o roxo, praticamente, as pessoas que fazem comigo não ficam. É mesmo? Praticamente não ficam roxo. O uso do tape, ele já controla muito bem o roxo. Então você aperfeiçoou bem a técnica, né? Isso. Então a gente pegou a experiência que a gente viveu ali na Uhum. pele e usou para os nossos pacientes. Aí falou, não quero que meu paciente passe por Passe isso. por isso, Né? Eu vou fazer o exatamente. melhor para eles. Exatamente. Exatamente. Então, assim, uma coisa que a gente só não consegue acompanhar o paciente no dia a dia dele, É. depois que saiu dali, que são elas. Porque por mais que a gente estabeleça seus protocolos, tem que ser seguido.
Uhum. E aí, assim, a gente tem alguns Eles pacientes rebeldes. que não segue. Mas a que gente não descobre, seguem. Camila. A gente Descobre. Porque descobre. assim, eu conheço pelo pós-operatório. Por que que eu gosto que seja feito na nossa clínica o pós-operatório? Porque eu vou ver ele todo dia. Uhum. Eu vou saber se a pessoa comeu uma bala, eu sei que a pessoa comeu. Porque começa a dar o seroma, começa a aparecer a fibrose. E aí é a hora que você pega o paciente. E não adianta ele querer mentir pra mim, porque o Uhum. corpo começa a mostrar. Entendeu? Uhum. O meu deu. O seroma Seroma. teve que pulsionar, né? Provavelmente aconteceu alguma coisa aí ao longo do caminho. Não podia dormir de lado. Eu já tava no terceiro dia sem dormir. Falei, ah, não vou deitar de lado. Aí deitei de lado, pronto. Aí, tipo, deitou de lado, parou de ser drenado, né, pelo tape. Sim. Automaticamente inchou. E não tava. Até o terceiro dia eu tava sequinho. É. Depois que eu dormi de lado, começou a vir os problemas. E é aí que são elas. Aí é drenar e injetar medicação. A gente tem as Uhum. medicações pra ser usada ali. Pra fibrose, a gente tem outra, a gente tem a A gente tem os seroma. protocolos todos montados, né? Para cada situação. Isso. Então, o primeiro é o puxão de orelha do paciente. O primeiro protocolo é puxão de orelha. E a gente já passa os protocolos e já orienta. Falando a minha experiência da lipo de papada, não, acho super tranquilo. Assim, eu acho que o problema pior que a pessoa vai passar é os 3 primeiros dias pra dormir. Porque você não pode virar de lado e tal. Aí você fica com aquele desconforto. Você não tava com aquela faixa a vida toda. Do nada você enfia uma faixa que vai dormir com ela, vai te incomodar. E a nossa tem um que a mais. A nossa tem uma talinha ainda pra prender junto. É mesmo? A gente gosta de fazer com o uso da tala. Porque a tala ainda vai comprimir ali Uhum. mais, entendeu? Então já passa com o uso da tala que Esses protocolos, cada vez a gente aperfeiçoa mais, gente. Uhum. Vocês não estão entendendo. Que vai buscando cada vez Sim, mais. sim. Mas eu senti que faltou alguma coisa pra segurar mais, né? Porque Porque aí o paciente, igual os meus pacientes, eles acabam dormindo de lado. Nunca deu serão por causa disso, não. É mais porque É eles comem mesmo. besteira. Vai comer um chocolate, vai comer uma carne de porco. E é aí que a gente vai descobrir. E dá ruim, viu? Quais são as restrições, então, após a lipo? Normalmente é isso aí. É evitar coisa remosa, é evitar fazer o exercício físico, né? Que a gente orienta o paciente a ficar sem ir na academia, por exemplo, uns 15 dias, sem fazer caminhada, corrida, essas coisas. Uhum. Mas assim, evitar calor. São coisas assim, mais básicas. Não tem uma dificuldade de ser feito. Uhum. Mas acaba que você não consegue seguir. Aquele paciente não consegue seguir. Por exemplo, normalmente a gente tem os nossos poréns quando a gente opera uma pessoa mais gordinha. Porque a gente já sabe que às vezes a pessoa não vai seguir. Uhum. E aí, O gordinho gosta de comer, né, gente? Convenhamos. e aí é certeza. É certeza. Vai dar o serão. Uhum. Então, por exemplo, o paciente tá seco 4, 5 dias. Porque eles conseguem controlar os 4, 5 dias. Uhum. Aí veio final de semana. Mas aí, ó, tô eu aqui pra falar contra isso. Mas vai muito da alimentação, porque quando eu segui a alimentação certinho, eu fiz tudo certinho. Tipo assim, depois eu consegui a moça fazer minhas drenagens, eu tava fazendo as drenagens, então tinha A todo o Maria não cuidado. teve uma Eu não intercorrência tive nada de nenhuma, intercorrência. Deu um pouquinho de fibrose, que é normal. deu, Uhum. mas A assim, conspiração já é normal da fibrose. nada Uhum. de Você outro. vê um negócio muito acentuado, muito alterado, é porque tem alguma coisa ali por trás. E normalmente é alimentação. eu acho que o meu não deu fibrose, não. O que mais influenciou, né? Eu, ó, sumiu tudo, tá? Parece a pele normal hoje em dia. A não ser quando abrir de novo, né? Que vai ser esse. Agora que são elas. Pois é, Leão, vamos agendar seu horário. Dá um jeito nisso, hein? Eu preciso reconstruir a cara. Como diz o pessoal famoso aí, vou gastar um Celta na cara. Pra rejuvenescer, porque acho que uns 2 anos pra cá eu dei uma envelhecida boa. Meus pacientes. Envelheceu de 2 anos pra cá. Né? É Todo mundo mesmo. fala isso, É né? porque mudei meu hábito, era o contrário. Meu hábito de vida era não saudável. Então era gordo, inchado, você tá preenchido, né? Você tá preenchido. É um preenchimento natural. Gordura, É. isso aí, gordura. Quando você começa a alimentação mais saudável, beber mais água, exercício físico, E aí começa a desinchar. desinchar. Aí desincha, você tem um aspecto que tá envelhecendo, entendeu? Sim. Mesmo você seguindo uma dieta com nutricionista ali, comendo tudo direitinho. É um processo, né? Você Até sente. você chegar onde você quer. Seu corpo
habituar naquilo ali e você começar a ter o gosto de gente saudável, que às vezes fica meio cara de doente, né? Uhum. É um período que passa mesmo, né? É normal e tem que ter os cuidados nesse período. Mas assim, hoje não tem como, né? Não tem quem não tem o tal do estresse na vida, né? Então isso aí também influencia bastante. Às vezes dorme mal, come mal. Então, O sono é muito importante também, porque muito. Esses dias para trás, eu acho que um mês passado, né, recentemente, houve uma febre de todo mundo falando sobre esse derretimento facial por causa do Ozempic, Sim. né? Você teve paciente lá também que te buscou e falou: olha, porque eu tô tomando esse medicamento e tô sentindo agora que meu rosto tá mais flácido. Vamos lá, eu tive a experiência de usar o Ozempic. O que acontece? O Ozempic não afeta nessa questão do derretimento. Ele pode influenciar um pouco sim na flacidez, porque a pessoa tem uma perda de peso muito rápida. Uhum, Mas não é por conta do Ozempic, é por causa da perda de peso, entendeu? Assim, quais são os seus prós e contras? Às vezes a pessoa tem tanta necessidade daquela perda de peso, eu acho que isso aí é o mínimo que a gente consegue ir controlando com outros procedimentos. Eu, uhum, ao longo que eu fui perdendo, eu fui fazendo tratamentos para ir segurando. Então, assim, hoje, se eu não tivesse feito nada, tava muito mais caído meu rosto. uhum. Então, assim, eu fiz, depois que eu finalizei minha cirurgia, eu fiz 9 ml de bioestimulador de uma vez. Eu fiz preenchimento labial, eu fiz preenchimento de olheira, fiz 16 fios, botox, tudo no mesmo dia. Nossa, mãe. Entendeu? A gente pegou, a gente tem uma parceria com a anestesista, chamei ela pra fazer a sedação na minha clínica, e ela fez a sedação, eu não senti nada. Acordei e depois acabou o procedimento. ele não gastou um Celta, não, gastou um Corolla. E aí, assim, depois de 3 meses, coloquei mais 6 ml de ácido hialurônico, porque assim, meu corpo ele tende a absorver muito rápido. Hum, Passado isso, coloquei mais 3 ml de bioestimulador no malar. Aí depois coloquei mais 4 ml de novo na mandíbula e já absorveu. 30 dias depois já tinha absorvido. nossa. Então, assim, não é questão do produto, às vezes, é do organismo de cada pessoa. Uhum, O meu organismo, ele tende a absorver um pouco mais rápido. uhum. Então, o recomendável mesmo, ô Vitor, seria: o paciente pensa, né, em entrar nesse processo de emagrecimento, seja por medicamento, seja por dieta, por exercício, já começa a tratar também a pele. Isso. Eu tenho uma amiga que ela fez uma bariátrica, mas antes disso, ela já encheu o rosto de fio de PDO. Porque ela já sabia que ela ia ter essa perda de Uhum, peso muito brusca. Então aí ela já começou o protocolo dela de estimulação de colágeno. uhum. E super funciona, mesmo você estando perdendo peso ali. Funciona, porque aí não tem esse derretimento, esse desabamento da pele inteira. Uhum, Entendeu? Porque você vê. Porque tanto é que no corpo você vê aquele desabamento. Porque fica só a pele. Você tirou uhum, toda a gordura, fica a pele. A mesma coisa acontece com o rosto. Nosso rosto é cheio de coxinhas de gordura. Então vai emagrecer também. uhum. E aí, se você não previne antes, vai despencar. Vai desabar, na verdade. É, né? Então, mesmo você perdendo esses conchinhos de gordura, você vai repor com Estimulando colágeno ali. estimulando colágeno. É porque você não tem uma grande perda, porque você estimulou o colágeno nele, vai firmar. Ele vai tentar segurar o máximo, Ah, é? entendeu? Uhum, Ele vai tentar segurar o máximo que puder. entendi. Porque é mais fácil a pessoa pensar dessa forma, né? Já que eu vou passar por um processo de emagrecimento, já vou começar com meus tratamentos estéticos, É a né? prevenção, né? Prevenção, Eu isso tenho muitos aí. pacientes que eles brincam, eu vou emagrecer primeiro, depois eu faço o lipo de papada. Não Todo mundo some. fala isso. Não some, porque eu tive a experiência de não ter sumido a minha. Uhum, 30 quilos depois não tinha sumido, entendeu? Então, assim, hoje eu fiz a lipo, mas eu sinto que a minha flacidez ela é tão grande que voltou. Você vê que não tem gordura, tem pele, uhum. entendeu? Então, por experiência própria. Isso é importante, né? Porque a gente já tem uma vivência, que seja com o paciente ou com a gente mesmo, É. né? Eu acho assim, já é uma moeda grande para você passar Sim. pro paciente, Porque né? passa confiança, né? Como é que você fala com tanta propriedade daquilo se você nem viveu aquilo? Isso mesmo. Eu acho que o mais importante em tudo que a gente faz é a gente ter essa experiência. Ter experiência. Falar assim, eu passei por isso aí, não é assim, não é desse jeito. Porque às vezes tem muito paciente, dói muito, não sei o quê. Eu falei assim, eu já vi isso. Às vezes a sua dor realmente é um pouco mais. Mas não é desse jeito, Uhum. entendeu? Tem pessoas que são mais São mais Sensíveis. sensíveis, sensíveis né? à dor, né? Mas o psicológico conta muito, tá? Sim. Mas igual eu Influencia. sou muito resistente à anestesia.
Mas se você não estiver bem pra fazer no dia, a anestesia não pega. É. Se você estiver muito ansioso, Eu por isso que a sempre gente sou medica. ansioso, Mas porque aí, por isso que a gente medica. se não... Deu 1 horinha, o paciente já Quase tá 3 ampulhas. babando Relaxa. lá. Relaxa não, ele dorme Dorme. com K. Ah, isso é ótimo, né? Porque você não tem um incômodo, fica com aquela ansiedade na hora do procedimento, né? Fica tranquilo, acordou, finalizou já o procedimento, você tá lá, linda, maravilhosa, Poderia pronta. dar logo assim, 9 meses o resultado. Já dormi 9 meses e acordava bonito. Efeito Cinderela. Cinderela não, Bela Bela Adormecida, né? adormecida. Bota logo em coma logo e volta 9 meses depois. Era bom, né? Fala um Explicação- pouquinho mais do platismo. É, Explica aí um pouquinho explica mais mais pra detalhes gente. do platismo. É indicado pra qual idade? A cirurgia do platismo-plastia, gente, ela funciona da seguinte forma. É igual eu falei, finalizou, a gente viu um excesso de pele, ela não tem muita idade pra gente fazer. Mas normalmente a gente vê que é uma pele de uma pessoa mais madura. A partir dos 50 anos, 40 e poucos anos já tem indicação. Quanto mais pele, maior vai ficar um pouquinho a cicatriz. Mas nada que com o tempo ela não vai ficando mais fina. E hoje a gente tem algumas opções, igual a micropigmentação esconde. Uhum. A gente consegue esconder essa cicatriz aí. Mas ela vai ficando bem fininha. A gente usa cola cirúrgica, então tem todo tem todo um protocolo aí. E a gente acaba utilizando pra evitar de ficar uma cicatriz muito aparente. Uhum. Então, assim, como eu falei, normalmente é uma pessoa mais madura que vai fazer esse tipo de cirurgia. Aí é uma cirurgia que ela dura mais ou menos em torno de umas 2 a 3 horas, porque a gente vai fazer medicação, anestesiou, lipou, que a gente vai limpar antes. Aí vai fazer a retirada de pele, fechou o platismo, faz a retirada de pele, e aí a gente fecha Mais 2 horas e meia com a lipo. com a lipo. É mesmo, então é rápido. Depende muito do paciente. Se o paciente colaborar e dormir, é mais Fica fácil. quietinho, né? É porque eu gosto que ele realmente Relaxa, durma, entendeu? Ele relaxa. Quando é uma sedação mais pesada, mas se a pessoa for muito ansiosa, nem o anestesista mesmo pega. Entendeu? Nossa, Eu já tenho paciente que foi sedação de anestesia, tá? Na veia e ele não dormiu. muito nervoso, né? Muito ansioso. Que aí libera mais adrenalina, Isso né? não Tem dá. essa questão toda, né, do paciente. Não dorme. Então, assim, normalmente, o que a gente faz? A gente dá aquela anestesia, aquela pré-anestesia ali, anestesia o local, anestesia tudo que tiver, e já faz injeção de Klein, que é a outra anestesia. E aí eu dou medicação. Porque aí já liberou aquele pico de adrenalina. Porque já libera um pico de adrenalina nesse início. Uhum. E aí, depois disso, o paciente dorme. Realmente, o paciente descansa, porque fica cobertinha, a gente dá uma cobertinha lá pra ele relaxar. Uhum. Então, começou o procedimento, ele nem tá nem aí mais. E o procedimento pode ser feito dentro do consultório, não precisa de um ambiente A separado. gente fez uma sala cirúrgica, na verdade, legal. é isso. Uhum. Mas é consultório, né? É uma Uhum. clínica que a gente tem, então não precisa ser hospitalar. Antigamente as pessoas tinham muito isso, pra ir pro hospital, ir pro hospital. Se as pessoas soubessem o nível de risco de infecção que você tem no hospital, é muito maior do que numa clínica. Uhum. Entendeu? Tudo material é descartável, estéreo, do mesmo jeito de um hospital. Uhum. Só que a chance de contaminação é muito menor. A circulação de pessoas é muito Muito menor, pequena, né? exatamente. Todas as salas são estéreis, então, assim, tudo isso ali pra o paciente ficar bem. Uhum. Nossa, muito bom. Né? Precisamos rejuvenescer. Né? Precisamos cuidar mais da gente, porque a projeção de vida hoje do brasileiro está em torno de 120 anos, né? Você sabe, né? Será que a gente chega lá? Pois é, tem que se cuidar, né? Você já aumentou. Mas Pra é. quem quer ser fitness, né? Vitor, e quando faz algum procedimento, por exemplo, do laser, tem algum cuidado pós? Basicamente todos eles, os cirúrgicos, são bem parecidos. Tem a drenagem, né, que a gente recomenda, então a gente orienta, na verdade, porque tem que ser feito. Principalmente se a pessoa vai fazer na região dos olhos, né? Então, ele tem que ser feito a drenagem. Ah, tá. Então, mesmo que você fizer só com fim de lift ou bioestimulador, né? Só tem que fazer a Mas drenagem. é porque ele incha, né? Ele vai ter aquele inchaço imediato ali e vai ter um inchaço pós também. Vai variar muito de paciente para paciente, mas Uhum. até a própria menina que faz nosso pós-operatório lá, ela inchou muito. Então, assim, É. cada pessoa vai ter nível E de esse inchaço. inchaço fica em torno de quantos dias? Vai variar muito de pessoa para pessoa, mas em torno de 15 a 20 dias, tá? Na primeira semana é aquele pico de inchaço, depois ele vai tendo aquela queda. Mas vai muito do hábito de cada pessoa. A pessoa que tem o hábito de comer mais sal, de comer errado, vai inchar mais. E ela tem alguma restrição sobre voltar a trabalhar? Quanto tempo depois? Não, normalmente não. A gente pede pra pessoa fazer. Normalmente a gente faz esses procedimentos mais no final de semana. Então, Uhum. a pessoa chegou na segunda-feira, a pessoa já tá bem pra trabalhar de novo. Ah, tá. Quando é cirúrgico, a gente dá um tempo maior, Uhum. uns 10 dias mais ou menos. É, porque é um procedimento, né? Um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, né? Que Mas mais é invasivo. muito do procedimento cirúrgico ali de chapada mesmo, é bem tranquilo. Uhum. Vai ter um inchaço que vai incomodar um Mas nada pouquinho, que mas atrapalhe a assim, pessoa trabalhar. Se a pessoa trabalha em casa, É. super Não tranquilo. tem problema. mesmo igual questão de dor, não tem, mesmo que ele passe medicação, mas relatar dor, ninguém até hoje tem relatado, entendeu? Sentir dor pós a lipo de papada, não Uhum. sente. É. Então, assim, é bem tranquilo mesmo. Vai ter que usar a faixinha ali, maravilhosa. É o difícil, Mas, assim, né? dá pra trabalhar tranquilo, entendeu? Uhum. Só mesmo quem quiser de aproveitar, não. Tá testado, eu ficar em casa. Às vezes as pessoas também ficam um pouquinho com vergonha, né? Tem que usar faixa. Então, mas É enjoadinha a é bem, faixa. bem tranquilo mesmo. Ela não é estética, E né? a faixa você indica usar com tempo. Depende muito. Se a pessoa fizer o laser combinado, 15 dias. Se a pessoa não fizer na mesma sessão, aí 30 dias. É. Pra auxiliar a aderência da pele. E a drenagem? A drenagem são no mínimo 10 sessões. 10 sessões. No mínimo. E ela é diária, todo dia? Ou... Dia sim, dia não. O platismo, quando a gente realiza, a gente pede diárias, primeiros 5 diárias. Porque ela é uma cirurgia um pouquinho mais invasiva. Uhum. Mas dá um resultado incrível. Incrível. Se vocês verem as pacientes que chegam com excesso de pele, os resultados que ficam é sensacional. Nossa, eu imagino. Foi realmente a cereja do bolo que tava faltando. Uhum. De trazer nessa técnica, né? E pelo visto, acho que só você faz aqui. Aqui em Vitória que eu conheço, se eu saiba sim. Então, se eu Bom. saiba sim. Bom, saber Eu não conhecia só essa aí, não.
Na hora que falou platismo, eu até imaginei que fosse o Botox, né? Aquele Botox que faz Não, na região do pescoço. de dar aquele relaxamento na musculatura, É. mas não. Justamente aquelas bandagens no platismo que você vê quando você faz o movimento, que é fechado na cirurgia. Uhum. Na verdade, Camila, o diferencial nosso, nenhum deles é esse. É trazer a novidade, é trazer coisas de fora, é trazer o diferencial, para não ficar tudo na mesmice, né? É tá sempre modificando, sempre melhorando. Tanto os procedimentos como os nossos protocolos em geral, né? Uhum. Que um dia a gente já vai começar a criar protocolo em cima de protocolo. Mas É. sempre visando entregar o melhor para os nossos pacientes. Porque assim, hoje em dia a harmonização facial todo mundo faz. Uhum. Só que essa parte cirúrgica, a gente viu uma necessidade que poucas pessoas fazem, entendeu? Então, assim, a gente quis pegar a clínica e modificar realmente para fazer cirurgias. Então, eu sou especialista em harmonização facial, mas eu fiz uma residência em cirurgia facial. Então, eu fiz essa residência, a gente tem tudo. Então, eu aprendi a fazer o lift, eu aprendi a fazer a autoplastia, eu aprendi a fazer platismo também eu tive, desde dessa primeira vez, a blefaroplastia. E são procedimentos que eles estão parados por conta de conselho, Uhum. mas que são de toda alçada, realmente, do dentista. O dentista, ele estuda a anatomia da cabeça do pescoço, entendeu? É a mesma coisa de querer justificar um bucomaxilo, por exemplo. O bucomaxilo, ele estuda toda a parte fácil, ele trabalha com aquilo ali, eles montam o rosto, remontam o rosto de trauma, Uhum. e aí falar que o bucomaxilo não pode fazer, Uhum. Verdade. entendeu? É questão mais de reserva de mercado, isso. Vitor, foi muito legal o nosso bate-papo. Né? A gente Já? trouxe... Vai, pergunta mais. Não, tá ótimo. Ele gosta. Sabe? né? Passou rápido, né? A gente conseguiu falar de vários focos bacanas que a clínica oferece e vários deles como o platismo praticamente com exclusividade, Sim. né? Com esse procedimento. É um procedimento que tem, pelo que eu percebi, traz muita autoconfiança e autoestima para o paciente, porque eu acho que é o que mais a paciente busca. Né? Muitos pacientes reclamam realmente da região do pescoço. Que chega mais procurando realmente região de papado e pescoço ali, que incomoda muito os pacientes. Uhum. Pois é. E nós ficamos por aqui. Nós vamos deixar aqui abaixo os contatos do Dr. Vitor, suas redes sociais. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre todos os procedimentos que a gente falou aqui, vocês podem entrar em contato e também deixar os seus comentários, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e acompanhar a gente.